Já entraram todos aí? Boa noite, meus irmãos. Tudo bem? Eu não sei se já tem gente online aí, não consigo ver também. Mas boa noite, eu peço que vocês já se acomodem aí e vocês consigam se acomodar bem para participar do culto com a gente hoje, já que a gente já voltou parcialmente com algumas atividades. E peço que também vocês peguem suas Bíblias, compartilhem com as pessoas que vocês querem compartilhar, certo? Hoje a gente vai sair um pouquinho a gente vai sair um pouquinho do tema que tem sido 1 Coríntios 15. Eu só vou compartilhar aqui, vocês também compartilhem aí se quiserem. E só um minutinho. Pronto. Aqui, por favor. Tá? Todos então peguem suas Bíblias, por favor. Abram em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro 2, 9. E para os que estão assistindo pela internet, que eu espero que essa mensagem realmente encontre vocês bem e que o Senhor Deus ele fale aos nossos corações essa noite. 1 Pedro 2, 9. Só esperar acharem aqui e a gente já continua. Bem pro final do Novo Testamento. Primeiro. 1 Pedro 2, versículo 9. Pedro 2. 2, 9. Encontraram? Então, bom, a gente vai ler, e logo em seguida a gente vai orar, e aí depois a gente vai começar com a exposição, se o Senhor Deus assim permitir. 1 Pedro 2,9 diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela sua graça, Senhor, derramada sobre nós, Pai, sobre essa igreja, Pai, sobre esse povo que tu separaste para si, Senhor. Nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos salvou, Senhor. O Senhor tem nos santificado, Pai, e nós estamos aqui para sermos usados, Pai. Eu peço, Pai, que o Senhor toque os nossos corações e as nossas mentes com essa mensagem, de maneira que nós tenhamos uma visão mais clara do Evangelho, Senhor, uma visão mais viva de Ti, Senhor, e da missão a qual o Senhor nos comissionou. Eu peço, Senhor, quebrante todos os corações, Senhor, daqueles que ouvem essa mensagem. Eu peço, Senhor, que o Senhor fale as mentes de cada um, Senhor, e que nós mudemos, Senhor, para aquilo que o Senhor quer que nós nos tornemos, Pai. Peço que o Senhor faça avançar a obra nessa cidade, Senhor, nesse estado, Pai, no país que nós estamos, Senhor. Pai, que mais e mais pessoas sejam alcançadas, Pai, que tenham um despertar missionário em nosso meio, Senhor, um despertar evangelístico, Senhor. Venha sobre nós, Senhor. Usa-nos, Pai. Desperta-nos, Pai. Eu te peço, Pai. Derrama teu poder sobre nós, Senhor. Fala, Pai, principalmente comigo aqui, que eu preciso tanto. Mas fale com todos nós, Senhor, que eu não seja egoísta na minha oração, Senhor. E que eu não me desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas eu fique firme na sã doutrina da sua palavra, Senhor, que é a interpretação correta de todas as coisas e aquilo que o Senhor quer falar conosco, e fale conosco, Senhor. Que tenha aqui o mínimo daquilo que eu acho para ter o máximo de Ti, Senhor, em todas as coisas que nós ouviremos e falaremos essa noite, Pai. Toque aqueles que estão em suas casas, Senhor, ouvindo
esse sermão, Pai. Levanta-os, Pai. Faça arder dentro deles, Pai, um amor por almas, Senhor. E um amor por Ti, Senhor, principalmente. E assim, Senhor, nós teremos missionários. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, faça a Tua obra em nós. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Hoje a gente vai fugir um pouquinho de 1 Coríntios 15. A gente vai abrir essa sessão hoje para tratar um assunto que eu creio que seja de extrema urgência no nosso meio e de muita relevância ao longo de toda a história da igreja cristã, mas seja de extrema urgência para cá, para nós, para a cidade onde nós estamos, para a igreja que nós somos e aquilo que nós estamos nos tornando. E eu sei que o Senhor Deus ele tem falado aos nossos corações ao longo desses anos sobre isso, mas hoje, se for a vontade de Deus, que o Senhor Deus ele fale conosco de maneira tão forte e profunda que a gente não possa mais resistir em cumprir o nosso chamado de sermos cristãos integralmente diante do Senhor. Não só ovelhas que estão sendo apacentadas, mas guerreiros que estão indo para o campo de batalha e não desistem e não retrocedem nem um passo. Que nós sejamos assim, que o Senhor Deus fale conosco assim. O texto que a gente vai tratar hoje é 1 Pedro 2,9 e apesar de já ter lido algumas vezes esse versículo, parece que hoje ele foi um achado, como que fosse um achado extraordinário, como se ele tivesse assim de repente se destacado, como se ele tivesse reluzido nas páginas das Escrituras, quando mais uma vez eu li esse trecho aqui, esse versículo. E ele vai falar exatamente daquilo que nós todos precisamos fazer, que é sobre a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho ela tem sido alvo de estudo, de debate, de questionamento, de conversa, de pregação. Tem sido alvo de muita coisa, a forma certa de pregar ou não pregar, por que pregar, quando pregar, para quem pregar. E ela tem sido o meio principal de nós espalharmos o Evangelho pelo mundo todo. Tem uma frase muito famosa no meio cristão que diz o seguinte: pregue o Evangelho e, se possível, fale. Ela é bonita de um certo aspecto, ela é muito bonita de um certo ponto de vista, porque significa que a gente tem que viver o Evangelho, de tal forma que as nossas vidas sejam pregações para todos aqueles que nos veem viver e convivem conosco. A questão principal é que a pregação do Evangelho ela é principalmente falar o Evangelho. Então não é quando for possível fale, é que vai ser sempre necessário. Sabe? Quer seja oportuno, quer não, em tempo e fora de tempo, a gente vai ter que pregar o Evangelho. E a gente precisa ser despertado para isso, porque é uma urgência, principalmente nos tempos que nós estamos vivendo. Nós não vivemos, pelo menos até o momento, a nossa geração não viveu uma grande guerra. A nossa geração não viveu ameaças nucleares o tempo todo. Há quem possa discordar disso, mas a verdade é que nós não vivemos de fato, pelo menos não publicamente. Nós não vivemos guerras civis no nosso país, há outras pessoas nessa nossa geração e outros países que viveram guerras civis, estão vivendo guerras civis, mas nós não vivemos essas coisas. Mas nós estamos passando pelo desastre que será marcado na nossa geração, que é essa pandemia, a pandemia do coronavírus, a pandemia de Covid-19. E a gente está perdendo muita gente. E mesmo que a gente não conheça as pessoas que estão morrendo, e alguns de nós conhecem pessoas que morreram por causa de Covid-19, por mais que nós não estejamos vendo, isso não significa que as pessoas não estão morrendo. Assim como aqueles homens que no conforto das suas casas e as famílias que no conforto das suas casas não viram os soldados morrerem nas guerras, nem as mães que não perderam seus filhos nos frontes de batalha, isso não diminui o fato de que morreram pessoas. Morreram jovens, morreram homens, morreram mulheres, morreram crianças. E tem morrido. Na nossa desgraça atual, não temos perdido tantas crianças, mas nós temos perdido aqueles que são a base de ensino da nossa geração, que são as pessoas mais velhas. E por mais que não sejam a maioria deles cristãos, a verdade é que nós temos perdido essas pessoas. E muitas pessoas têm sofrido a dor da morte, bater à sua porta e bater, às vezes, na cabeceira de sua cama.
Às vezes deitadas à noite, na alta madrugada, quando aquela dor vem, cortando seus corações e as lágrimas nem podem ser contidas porque essas pessoas perderam pessoas queridas. E quando se perde alguém tão amado, não se pode fazer nada senão sofrer por aqueles que partiram. Não dá para fazer nada, nada. Nenhuma oração vai trazer alguém que já está morto há muito tempo de volta. Eu creio sim que, de acordo com a vontade de Deus, a ressurreição é possível. Não são muitos os casos, são raros os casos, mas a gente sabe que não acontece assim de passar esses 3 anos e de repente a pessoa voltar. A gente crê também, como cristãos, que a ressurreição é um fato e ela ocorrerá no dia do Senhor. E todos ressuscitarão. Aqueles que são crentes, os cristãos, os que creem em Cristo, eles ressuscitarão e viverão eternamente. Mas aqueles que não creem ressuscitarão e então passarão pela segunda morte. E essa segunda morte, dessa não há mais nenhuma saída. Acabou-se e findou-se todas as oportunidades. Ali também nós não cremos em reencarnação. Mas tem acontecido das pessoas terem perdido outras pessoas. E pela graça de Deus, o Senhor tem nos protegido aqui, tem protegido nossos familiares. E eu creio que isso é fruto de oração, fruto de cuidados e é fruto de oração também. Porque assim como um sentinela fica guardando a cidade, nós sabemos que é o Senhor quem guarda a cidade. Assim como os trabalhadores edificam a casa, mas o Senhor é quem edifica a casa. Nós sabemos que todas as coisas são possíveis através daquilo que o Senhor Deus permite. O Senhor Deus tem nos guardado, mas eu creio que a oração ela tem sido fundamental nisso. E a igreja precisa pregar o Evangelho. Nós temos essa função, que é uma das funções centrais da igreja, é pregar o Evangelho. Não é a função principal da igreja. A função principal da igreja é adorar ao Senhor e deleitar-se nele. Como já dizem a maioria das grandes confissões de fé na história da humanidade. A função do ser humano é adorar ao Senhor e se agradar dele. E essa é a nossa função. Mas faz parte também pregar o Evangelho. E nós temos que fazer isso. Nós temos que nos relacionar com ele. Esse é o fim principal da humanidade. Então nós vamos começar aqui. Ele volta aqui e ele diz assim, 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja que ele fala o seguinte, a igreja ela foi separada para a pregação. E a gente tem fugido do nosso chamado. Ele começa falando assim, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Cabe a gente fazer uma nota aqui que essas palavras que Pedro usa, elas derivam de outros 2 versículos do Antigo Testamento. E eu creio que esse comentário também tem na Bíblia de Genebra, desse mesmo texto aqui. E os versículos são Êxodo 19:6 e Deuteronômio 7:6. E ali ele usa, nesses 2 versículos, há palavras muito parecidas que ele usa. Isso indica claramente aquilo que certamente é. Assim como ele fala que o povo já era um povo santo, era povo de propriedade exclusiva de Deus, como eles eram nação santa, raça eleita, e ele também usa esses mesmos termos para a igreja, e não havendo 2 povos separados, indica uma continuação espiritual de Israel e da igreja. Isso é uma indicação do que Pedro fala aqui. E pode haver muitos debates sobre isso, mas é o que os termos eles indicam e é o que o apóstolo Pedro está usando aqui. Uma continuação entre Israel e a igreja de maneira espiritual, apesar das suas separações. São um só povo em Cristo, uma só noiva e só uma igreja em Cristo, apesar de haver essa separação entre as igrejas do Antigo e do Novo Testamento. E nós fazemos parte dessa igreja neotestamentária. Por raça também é bom a gente fazer essa outra nota aqui de raça eleita que ele usa, já que a gente também está online e esse vídeo vai ficar gravado. Quando ele fala que a gente é raça eleita, não significa que ele está tratando com um povo, uma etnia, separadamente, aqui nessa forma. Ele faz separação entre aqueles que são nascidos de Deus e aqueles que não são nascidos de Deus, e os nascidos de Deus como uma raça eleita para Cristo. Então, nesse sentido, não há qualquer forma de racismo, porque a raça eleita de Deus ela é de todos os povos, de todas as nações, de todos os lugares. Não tem diferenças étnicas.
Não. Inclusive, inclui todos, indefinidamente todos os que creem. Homens, mulheres, crianças. Não tem diferença nenhuma. A única diferença que ele aponta aqui é entre os que creem em Cristo e os que não creem. Mas o que é interessante que a gente note nessa primeira parte aqui, ele fala aqui, olha, vós porém sois raça eleita. Ok, nós somos raça eleita. Nós cremos nas doutrinas da graça, então nós cremos, ok. Eleitos incondicionalmente. Nós cremos nisso e nós nos alegramos nisso. E agradecemos ao Senhor porque Ele nos mostrou como que é essa doutrina. Mas em seguida ele fala, sacerdócio real. Sacerdócio real indica uma função em Cristo. Nós somos sacerdotes da Igreja de Cristo, debaixo do nosso sumo sacerdote, que é Cristo Jesus. E ele cumpre essa tripla função, que é a função de rei, profeta e sacerdote. E ele virá como juiz, mas essa tripla função dele é o triplo ofício de Cristo. Ele é rei, é profeta e é sacerdote. Ele é o nosso sumo sacerdote. E ele operou na cruz o sacrifício final, que dá fim às necessidades rituais que no Antigo Testamento se necessitava, que apontavam para Cristo, porque de fato o sangue de animais não expia pecados, mas o sangue de Cristo sim, eternamente, em todos os tempos. É um sacrifício atemporal que aconteceu no tempo. Mas nós somos sacerdotes reais com Cristo. E o sacerdócio real, ele abarca todos, homens e mulheres, na igreja cristã. Sacerdócio real significa que nós temos a função de exercer o ofício sacerdotal nos tempos de hoje. Nós temos essa função, a função de ensinar, a função de pregar, a função de agir como missionários na igreja. O sacerdócio real, ele indica isso. Nós somos raça eleita, nós somos sacerdócio real, ou seja, nós somos sacerdotes do rei, da realeza. Nós somos nação santa, todos nós, ovelhas de todos os apriscos que se juntaram sob um aprisco só, que é o aprisco de Cristo. Todas essas ovelhas são nação santa, santificada, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós não somos em nenhum momento tidos debaixo de uma sociedade de Deus com outra pessoa. Por isso, nós não podemos servir a dois senhores. É impossível que um crente sirva a dois senhores. Um crente, ele serve a um senhor, ainda que às vezes ele tropece. Por quê? Porque ele é povo de propriedade exclusiva de Deus. E aqui algo bem ofensivo também para a maioria das pessoas. Se vocês acham que vocês são donos da própria vida e do próprio destino, capitão do seu destino, se vocês acham isso, vocês estão errados. Porque, na verdade, o Senhor Deus não só domina sobre todas as coisas, como nós somos povo de propriedade exclusiva dele. Nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. Nós somos de Cristo. E se ele nos comprou e ele pagou ao próprio Deus o preço da condenação que ele, Cristo, sofreu em nosso lugar, nós somos libertos para estarmos debaixo do nosso Senhor. Coisa que se ele não tivesse feito, nós não estaríamos debaixo dele. Ele nos elegeu, ele nos comprou, ele nos santificou e ele nos deu um ofício, o ofício do sacerdócio real. Somos todos vocacionados, sem qualquer exceção. Nenhum crente vivo hoje ou no passado e que viverá no futuro pode dizer que não foi vocacionado. Todo crente foi chamado a exercer o sacerdócio real em Cristo Jesus e debaixo de Cristo Jesus. Não tem como nós fugirmos disso. E na continuação, ele fala o seguinte: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós todos somos sacerdócio real. Nós todos somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, raça eleita. Somos isso. Ok, nós fomos vocacionados. Fomos vocacionados a quê? Para quê? Qual é a nossa missão no mundo? Primeira coisa, como a gente já sabe, é a gente tem que se deleitar no Senhor.
se agradar no Senhor, descansar no Senhor. A vida cristã, ela é uma vida de eterna reflexão no Evangelho e nos atributos de Deus. Nós amanhecemos, e muitos de nós que têm o hábito de fazer sua devocional durante o dia, nós amanhecemos, nós vamos lá e nós nos colocamos diante do Senhor e vamos conhecer um pouco mais dele. Então nós oramos e nós falamos mais com o Senhor e meditamos sobre o Senhor. E ao longo do nosso dia nós desenvolvemos em diversas atividades, como os trabalhos ou estudos, e ao decorrer do dia nós lembramos do Senhor tantas e tantas vezes, e se o Senhor Deus nos permitir, lembraremos mais e mais. Até que nós nos encontremos plenamente achados na sua presença, na sua agradável presença. E de uma certa forma nós sempre estamos diante do Senhor. Que Ele nos vigia e nos olha e nos guarda. Mas nós fomos chamados a isso. Mas aqui o apóstolo Pedro, ele fala uma função central, que é o tema desse sermão. E a função é: nós somos todas essas coisas a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos chamados para proclamarmos as virtudes de Cristo. Não há um cristão que possa dizer que não foi chamado para a pregação do Evangelho. Há uma diferença entre aqueles que foram chamados para mestres, ou aqueles que foram chamados para pastores, outros que foram chamados para evangelistas, outros que foram chamados para tantas outras coisas, servir de tantas maneiras. Tem irmãos e irmãs nossos em Cristo que foram chamados com um asterisco especial para que eles sirvam na cozinha da igreja. E eles vão servir ali muito bem. E eles vão fazer muitas delícias para o povo de Deus. E quando a gente chegar lá e ter aquelas comunhões, a gente vai lembrar daqueles irmãos que fizeram grandes panelas de comida para a gente comer. Ou dos irmãos que vão lá e toda vez que a igreja marca um churrasco, os irmãos vão lá e assam a carne. Tem irmãos que amam fazer isso. Tem aqueles que foram chamados especialmente para tocar instrumentos, cantar músicas. Outros foram chamados para, cuidar de crianças. Mas nenhum pode dizer que não foi chamado a pregar o Evangelho. Por isso que quando Paulo fala que se prega o Evangelho, eu não tenho do que me gloriar, porque pesa sobre mim essa obrigação. Quando a gente olha ali, a gente acha que ele está falando somente daqueles que foram chamados para o episcopado, que é ser chamados para pastorear, ou para o apostolado, ou para o ensino. Mas não, pesa sobre toda a igreja a obrigação de pregar o Evangelho. E nós temos essa obrigação. Nós, mais do que aqueles que não estudaram essa passagem, não tiveram ainda esse conhecimento aqui, nós temos muito mais. Nós fomos chamados a proclamarmos as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A pregação é sobre Cristo. As virtudes daquele que nos chamou. Aquele que nos chamou é Cristo. A pregação, por isso nós dizemos, ela é cristocêntrica. Cristo é o centro de todas as coisas que nós aprendemos e ensinamos. Ele é o centro da nossa meditação diária. E nós fomos chamados para isso. Aqui está um mandamento implícito, nós fomos chamados para isso. E não tem como fugir desse chamado. Aqui, pela graça de Deus, e eu fico muito feliz com isso, eu tenho sido o responsável por trazer as mensagens aos fins de semana. E a gente toma as decisões em conjunto. Glória a Deus por isso. Nós não somos uma igreja centralizadora, mas todos nós temos o compromisso de pregarmos o Evangelho onde nós estivermos. Ninguém pode passar ileso. Ninguém pode passar ileso. Obviamente que a gente não tem que se tornar aquele cristão chato, que como se não tivesse mais nada ocorrendo no mundo. Ele só sabe falar de Bíblia e de Evangelho. Quando, na verdade, às vezes falar sobre uma partida de futebol talvez seja uma bênção. Sabe? Para quem ganhou, às vezes, né? Para quem perdeu, às vezes é ruim, né? Mas falar sobre um filme, falar sobre uma música, falar sobre tantas coisas, uma viagem, essas coisas são bênção de Deus. E todas essas coisas apontam para Cristo. Quando nós já conhecemos que Cristo, ele é o mantenedor de todas as coisas. Ele que sustenta a vida, o universo. O nosso Deus, ele tem o universo na palma de suas mãos.
E Ele pode medir a água, as águas na concha de suas mãos. E ainda assim elas são muito pequenas. Nós olhamos todas as coisas com o olhar do cristianismo. Alguém disse alguma vez, e eu acho que foi C.S. Lewis, que ele fala que o cristianismo não é como uma paisagem para a qual nós olhamos e contemplamos simplesmente. Mas ele é como o sol, que com a sua luz nós podemos ver todas as coisas ao dia. O cristianismo, ele permeia toda a nossa vida. E as virtudes de Cristo são reveladas em toda a natureza, em cada aspecto da nossa existência. Por isso nós temos, isso daqui já era suficiente, inclusive para a gente encerrar aqui, para nós sabermos que nós temos a obrigação de pregar o Evangelho. Nós temos a obrigação. É muito difícil, às vezes, para quem é mais introvertido, como tem sido o perfil do nosso grupo, pessoas mais reservadas, é muito difícil, às vezes, a gente sair do nosso conforto, da nossa bolha mental, para a gente falar para as pessoas. O medo, às vezes, da vergonha que a gente pode passar, da pessoa rejeitar a gente. Mas pregar o Evangelho é muito para quem vive o Evangelho. Pregar o Evangelho é para quem medita no Evangelho, para quem se deleita nas verdades de Cristo. Pregar o Evangelho não pode ser algo tão forçoso ao ponto de que a pregação do Evangelho ela é, na verdade, nós falando sobre um Cristo que a gente não pode deixar de falar. É sobre algo tão majestoso que aconteceu conosco que a gente não pode deixar as pessoas sem saberem isso. É como nós passando fome e de repente nós temos as nossas barrigas saciadas. E aí nós encontramos outras pessoas que passam fome e a gente não prega o Evangelho, é como se a gente dissesse, como se a gente escondesse delas a fonte de comida, a fonte de vida. Porque fome, para quem passa fome, é morte. E para quem passa fome, cada pouquinho que passa é um pouquinho mais de morte. Parece que não vai acabar, né? Para que as pessoas precisam conhecer sobre as virtudes de Cristo. Daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Alguns de nós aqui teve sua conversão na infância, outros na vida adulta. Todos nós fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Falar, olha só como ele fala, pregar sobre as virtudes de Cristo daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele dá toda a estrutura do Evangelho de uma outra forma. É falar de Cristo e daquele Cristo que salva. Daquele Cristo que chama pessoas das trevas para a sua luz. Essa é a estrutura do Evangelho. Cristo é o centro, fazendo a obra que Ele faz. Ele que nos salvou. É falar sobre a salvação e não abrir mão disso. Para isso a gente precisa conhecer esse Cristo. Para isso a gente precisa meditar nas Escrituras e ler as Escrituras. Pregar o Evangelho de Cristo traz sobre nós uma carga de que nós temos que estudar. E as igrejas reformadas ao longo da história, ao longo dos séculos, têm sido notável em como que elas desenvolveram intelectualmente os locais nas quais elas se estabeleceram. Porque crente que é crente estuda. Gente que não gosta de ler, lê a Bíblia. Crente que não gosta de ler, lê a Bíblia. Crente que às vezes é analfabeto, as igrejas chegam naquele lugar e falam, não, eu quero aprender a ler porque eu quero ler a Bíblia. Tantas e tantas histórias que eu já ouvi assim. Muitas. Nós temos sido educadores do mundo em muitos aspectos. Por quê? Porque nós estudamos diariamente para conhecer mais de Cristo e conhecer mais daquilo que são as suas virtudes. E saber mais sobre o Evangelho. O Evangelho é tão grande, tão extenso, que nós nos deleitamos nele, conhecemos mais dele e ainda há mais o que conhecer. E ele é tão simples que em poucas palavras nós podemos anunciar o Evangelho. Como em 1 Coríntios 15. Porque eu vos entreguei antes o que recebi. Porque o que eu vos entreguei foi o que eu recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Que Ele foi sepultado segundo as Escrituras. Que Ele ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Isso é Evangelho. Em poucas palavras. Mas o Evangelho é tão extenso que nós podemos falar sobre ele como nós estamos falando aqui. De tão rico que é o nosso Cristo. Porque o Evangelho é sobre ele. E nós estamos falando aqui das virtudes de Cristo.
O Senhor Deus, Ele nos comissionou a pregar o Evangelho. E nós não estamos isentos de fazer isso por qualquer desculpa que seja, que na maioria das vezes é só egoísmo ou preguiça. Egoísmo quando a gente tem tanto zelo por nós mesmos que nós não temos zelo por Cristo ou pelas outras pessoas. Eu creio que esses argumentos eles são suficientes para que nós sejamos despertados. Mas eu sei que também há alguns outros breves argumentos, são breves, que nós vamos ver juntos aqui também, sobre isso. E eu peço que vocês acompanhem bem rapidamente, que nós vamos ver também os versículos. Um terceiro ponto que nós podemos falar é o ide. Nós temos outros versículos que também falam sobre ir pregar o Evangelho. Marcos 16,15 diz assim: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O Senhor Jesus, Ele entregou esse mandamento aos apóstolos para a igreja. Os apóstolos faleceram. A maioria deles martirizados. E esse mandamento, essa comissão continua para a igreja. Porque o mundo todo ainda carece de ser evangelizado. Muito do mundo carece de ser evangelizado. E nós temos que cumprir a grande comissão. Um quarto ponto seria que quem crer será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Marcos 16,16. Se você não pregar o Evangelho para as pessoas que você conhece e que não conhecem a Cristo, essas pessoas morrerão na incredulidade. E não há relativismo quando se trata de Evangelho. Não há. Pode ser que uma pessoa ache um quadro bonito e outra pessoa não ache. A beleza desse quadro pode ser relativa para o espectador. Mas quanto ao Evangelho, não há qualquer chance disso. Há uma verdade absoluta. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Nós temos que pregar a fim de que as pessoas escapem da condenação. Também, né? Um quinto ponto, Romanos 10,14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? As pessoas ao nosso redor, como elas se converterão se não há quem pregue? Nós temos a obrigação de pregarmos o Evangelho. As doutrinas da graça, elas são graça de ponta a ponta. Por quê? Porque o Senhor Deus autossuficiente, assim como Ele não precisa de nós para fazer a sua obra, e como Ele não precisa de nós para ser suficiente, para ser adorado, para fazer qualquer coisa, ainda assim Ele nos tornou necessários. Porque Ele nos comissionou a pregação da palavra, pela qual as pessoas são salvas. Como crerão naquele de quem nada ouviram? Como crerão em Cristo se dele nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Olha como ele encadeia aqui a necessidade do cristão pregar o Evangelho. O Senhor Deus nos faz necessários para Ele. Olha o tanto que Ele nos valoriza. Ele não só nos salvou, não só Cristo morreu por nós, como Ele nos inclui na função de que as pessoas sejam salvas. Está nas nossas mãos fazermos isso. E você crendo em livre-arbítrio ou não, livre agência ou não, a verdade é que em responsabilidade todo mundo aqui tem que crer. E todos nós temos a responsabilidade de cumprirmos aquilo que o Senhor Deus nos destinou a fazermos. Nós não podemos fugir do nosso chamado. Como que as pessoas crerão? Nossa missão é servir a Cristo. Tem uma coisa que eu aprendi quando eu era mais novo, que são os 3 S's do cristianismo, que é salvação, santificação e serviço. Não tem nenhum crente que não viva esses três S's. Todo crente foi salvo, todo crente está sendo santificado e todo crente serve. E crente que não serve, não serve. Não tem um crente que diga que não é útil para o Evangelho. E um crente que não quer ser útil para o reino, duvido muito que seja crente. Duvido muito que conheça Cristo. Porque em nós há aquela necessidade de pregar. E eu sei que, inclusive, em todos nós aqui, a gente sente esse ímpeto de pregar o Evangelho. Mas por causa do pecado dentro de nós, a gente negocia com a gente.
A gente fala, será que eu prego? Será que não? Parece que fica pesando na nossa mente, pesa no nosso coração. E quando a gente vê, a gente perdeu a oportunidade. Por isso a gente tem que estar sempre preparado. A gente tem que saber manejar a palavra da verdade. Em Lucas 10:2 fala o seguinte: a seara é grande, porém são poucos os trabalhadores. Tem muita gente pronta para receber o evangelho e a gente não está pregando e a gente está deixando lá e está deixando esses frutos serem colhidos. Nós somos esses poucos trabalhadores. Nós temos que fazer a nossa função com o maior esforço possível. Há uma música do Grupo Logos que fala o seguinte: quem em Cristo põe a vida não pode mais olhar para trás, pois quem ao mestre deu a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Que é a música Mão no Arado. Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Não pode. E quem é que põe a mão no arado? Todo mundo que é crente. Quem ao mestre deu a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Todo cristão tem serviço para fazer. Nunca pense que você é inútil para o evangelho. Nunca pense que você é inútil para o reino. Nunca. E todo cristão, ele anseia pregar pelo evangelho, ainda que ele lute contra essa vocação que ele tem. Ezequiel 33 fala do atalaia. E eu já citei essa parábola aqui várias vezes. Nós somos como aquele atalaia. Se nós avisarmos para as pessoas na cidade que o inimigo está vindo e eles não quiserem se salvar, o problema é deles. Mas se o inimigo estiver vindo, as pessoas estiverem na cidade e eu não avisar para eles, a culpa é minha e o sangue vai ser cobrado nas minhas mãos. Esse sangue vai estar nas minhas mãos, nas nossas mãos. Nós temos que avisar as pessoas do juízo divino que virá. E pregar o evangelho não é eliminar o inferno na nossa pregação. Mas também ela não é infernocentrada, né? Infernocêntrica. Não, ela é centrada em Cristo e nas virtudes de Cristo. Por fim, os 3 últimos pontos e os 3 últimos argumentos do porquê devemos pregar o evangelho. Mateus 22:37. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Pregar o evangelho é para quem ama a Deus. É para quem se deleita no Senhor e quem se esforça no Senhor. E em seguida, Mateus 22:39 diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pregar o evangelho é para quem ama o próximo. Se você não ama o próximo a quem você vê, você não ama a Deus a quem você não vê. Isso está em 1 João. Por isso nós pregamos o evangelho. A obra carece de obras. A salvação é pela graça, mas a obra carece de obras. Nós temos que trabalhar na obra do Senhor. E por fim, até quando? Até que ele venha. Mateus 24:14 diz o seguinte: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. 2 Pedro 3,12 diz que nós temos que adiantar e apressar a vinda de Cristo. Nós temos que pregar o evangelho para todas as pessoas que nós pudermos pregar, em todos os lugares que nós pudermos pregar. É a nossa função. Se nós não pregarmos e se nós não formos missionários, nós não somos igreja. Nós somos um clube de cristãos que se reúnem para estudar. É isso. Igreja é missionária. Igreja que não é missionária não é igreja. E cristão que não é missionário é impostor. Nós fomos separados para isso. Hoje, eu creio que fica bem claro que todos nós fomos vocacionados a servirmos a Cristo na pregação do Evangelho e no serviço ao reino. Há muitas outras funções que nós podemos fazer no reino, mas há uma que nós não podemos deixar, que é pregar o Evangelho. É a nossa obrigação. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão em risco de morrer, e com pandemia ou sem pandemia as pessoas morrem. Agora morre mais gente, então aumenta ainda mais a nossa urgência por isso. Mas nós temos que pregar, porque é necessário que as pessoas conheçam a Cristo e as virtudes de Cristo, e porque é o nosso comissionamento. Cristo mandou, nós obedeceremos. E não tem nada que nós possamos dizer que tire de nós essa responsabilidade. Nada. Se você que está vendo essa mensagem
Se por algum motivo esse Cristo que é tão grandioso, que morreu numa cruz pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, se essa mensagem tocou o seu coração, e essa mensagem tocou o coração das pessoas que são crentes e ouviram agora isso, apenas comece a fazer aquilo que o Senhor ordenou. Com toda a dificuldade do mundo. Ainda que você gagueje, faça. E se você foi tocado por essa mensagem, mande uma mensagem pra gente, fale com um de nós. Nós estamos à disposição aqui para ouvirmos e pregarmos o Evangelho. Amém? Peço que vocês fechem seus olhos, baixem suas cabeças, para nós orarmos. Senhor Jesus, graças te damos, Senhor, pela pregação da palavra. Graças te damos pelo seu amor. Graças te damos porque o Senhor tem feito a obra em nós. Desperta-nos, Senhor. Precisamos ser despertados. Usa-nos, Senhor. Estamos aqui para isso. Transforma-nos, Senhor. Eu te peço. Usa-nos para levarmos salvação às pessoas e conhecimento de Cristo. Nós pedimos, Pai. Abençoa todos aqueles que estão nos ouvindo, todos aqueles que estão aqui. Eu peço que o Senhor os mantenha seguros dessa doença, seguros de acidentes, Pai. Atentados contra as vidas deles, Senhor. Guarde-os, Pai. Toque seus corações e deles descansa, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos, perdoa os nossos pecados. E abençoe esta igreja, Pai. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Se você ouviu essa mensagem e o Senhor Deus tocou o seu coração, você crê que essa mensagem precisa ser compartilhada, fique à vontade para compartilhar. Também peço que você curta aqui no cantinho essa transmissão. Isso ajuda a gente a que essa mensagem seja cada vez mais espalhada. E o meu desejo é que o Senhor Deus abençoe a sua vida e que você seja usado e que você não olhe para trás, porque se você é crente, você tem trabalho certo e perto, serviço e profissão. Deus abençoe e, se Deus permitir, até a próxima semana.